Você já teve aquela sensação de que Deus está tentando falar com você, mas por algum motivo você não consegue ouvir? Ou aquela impressão de que outras pessoas vivem experiências tão profundas com Deus e você fica se perguntando por que isso não acontece com você? No Evangelho de hoje, Jesus revela um segredo espiritual que tem o poder de transformar completamente nossa vida com Deus. Um segredo simples, mas profundo. E eu quero meditar isso com você, com calma, com profundidade, até que esse Evangelho toque seu coração e abra seus olhos espirituais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É uma alegria enorme ter você aqui, caminhando conosco. Hoje meditamos Lucas 10, versículos 21 a 24. Um dos momentos mais belos do Evangelho, quando Jesus exulta no Espírito Santo. É raro, muito raro, ver Jesus descrito dessa forma, tomado por uma alegria profunda, divina. E é justamente nessa alegria de Jesus que se esconde o ensinamento para nós. Jesus agradece ao Pai e diz: "Eu te louvo, Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos." Perceba, Jesus está dizendo que existe uma forma certa de ver Deus, uma forma certa de escutar Deus, e que nem todos conseguem. Os sábios e entendidos aqui não são as pessoas inteligentes, mas aqueles que acreditam que já sabem tudo, aqueles que vivem fechados, autossuficientes, aqueles que não se deixam conduzir, que não admitem precisar de Deus. E então Jesus diz: "Mas aos pequeninos o Senhor revelou." Quem são esses pequeninos? São os que têm o coração aberto, os que reconhecem sua necessidade, os que confiam, os que param, respiram, escutam, os que não têm medo de depender de Deus. E aí nós entramos no primeiro grande ponto da nossa meditação. Deus se revela aos simples. E talvez isso explique muita coisa que acontece ou não acontece na nossa vida espiritual. Quantas vezes esperamos que Deus fale de forma extraordinária, com sinais, visões, emoções fortes, mas Deus fala na simplicidade, na sutileza, no detalhe, na conversa com alguém, no silêncio da manhã, na palavra que toca o coração, até mesmo em um incômodo interior. Mas como estamos acostumados a procurar o extraordinário, perdemos o essencial. E aí eu pergunto para você, com todo carinho, em que momentos da sua vida você tem complicado o que Deus quer tornar simples? O que hoje está roubando sua simplicidade espiritual? Seu coração está leve ou está carregado demais para perceber Deus? E Jesus continua nos ensinando. Ele diz que muitos desejaram ver e ouvir o que os discípulos estavam contemplando, mas não puderam. Isso significa que a fé não depende apenas de ver Jesus, não depende de provas, não depende de milagres exteriores. As pessoas que caminharam com Jesus viram milagres, ouviram sua voz, tocaram nele, e mesmo assim, muitas não creram. Porque ver com os olhos não é o mesmo que ver com o coração. E talvez isso explique porque às vezes você se sente longe de Deus. Não é porque Deus está longe, mas porque nossa alma fica tão cheia, tão ocupada, tão barulhenta, que o coração perde a sensibilidade espiritual. Por isso eu te pergunto com sinceridade: você tem tentado ver Deus apenas com os olhos ou também com a alma? Quando foi a última vez que você se abriu verdadeiramente para Ele? Quando foi a última vez que você fez silêncio interior, aquele silêncio que deixa Deus ser Deus? Porque existe um risco real, bem real, que Jesus mostra neste Evangelho. O risco de ficarmos espiritualmente cegos e surdos. E isso acontece quando nossa vida passa a ser só obrigação, só preocupação,
só correria, quando vivemos no automático, quando nossa alma vive cansada, quando nossa mente fica sempre acelerada. E mesmo Deus falando, a gente não percebe. E aqui eu quero fazer algumas perguntas profundas. Permita que elas entrem em você, com honestidade, sem pressa. O que está tomando tanto espaço dentro do seu coração que não deixa Deus entrar? Quais são os barulhos que estão abafando a voz do Espírito Santo? Que coisas você colocou como prioridade e, sem perceber, foram apagando a sua sensibilidade espiritual? Agora, veja o contraste. Enquanto alguns se fecham, os pequeninos se abrem. E isso faz Jesus se alegrar profundamente. Ele exulta no Espírito. É a alegria de ver um coração que se deixa moldar, que se deixa conduzir, que se abre para o Pai. E eu quero dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. Você pode alegrar o coração de Jesus hoje, com uma atitude simples, com um gesto pequeno, com uma oração sincera, com um perdão difícil, com um passo em direção à humildade. E então eu pergunto, com muito carinho, o que você pode fazer hoje que faria Jesus sorrir? Qual gesto simples você pode oferecer a Ele? O que hoje, no seu dia, pode ser um pequeno presente para Deus? E Jesus termina dizendo: felizes os olhos que veem. A felicidade verdadeira, profunda, não está nas circunstâncias, não está no exterior, não está nas conquistas, nem nos resultados. A felicidade nasce quando o coração percebe Deus agindo, quando a alma encontra significado, quando o espírito encontra descanso em Deus. E aí eu deixo esta última pergunta, uma pergunta que pode transformar seu dia. Hoje, qual foi a pequena visita de Deus na sua vida que talvez você não percebeu? Respire fundo agora, coloque-se diante de Deus e vamos juntos rezar com profundidade, rezar com verdade, rezar com o coração. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora na Tua presença com toda a sinceridade do nosso coração. Queremos ser como os pequeninos, queremos ter um coração aberto, dócil, sensível, disponível. Tira de nós, Senhor, toda soberba, todo orgulho, toda autossuficiência, tudo aquilo que nos impede de Te perceber, tudo aquilo que nos torna surdos à Tua voz, cegos à Tua presença. Vem tocar nosso interior, Jesus. Dá-nos um olhar novo, um coração novo, que consigamos ver a Tua ação nas coisas simples, nos detalhes, na vida cotidiana. Liberta-nos do barulho interior, das preocupações excessivas, da ansiedade que nos rouba a paz, do medo que paralisa o coração, da tristeza que suga nossas forças. Vem, Espírito Santo, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, mostra-nos aquilo que só os pequeninos conseguem enxergar. Sensibiliza nossa alma para o Teu sopro, aquieta nosso coração para perceber a Tua vontade. Jesus, nós Te entregamos tudo, nossas dores, nossas lutas, nossas angústias, nossas incertezas, mas também nossos sonhos, nossos desejos, nossas esperanças. Transforma-nos por dentro, aumenta nossa sensibilidade espiritual e faz com que hoje, ainda hoje, possamos perceber a Tua presença de forma nova, viva e real. Que Teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine, nos fortaleça, nos dê simplicidade, humildade e paz. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.